Olá, bom dia e sejam bem-vindos às 5 horas da manhã a esta gravação. Nós decidimos dar por encerrada a série E Se Deus Existir, e com esta gravação iniciaremos outra série. Esta série, ainda não, neste momento não me ocorre o nome, mas será uma nova série. Lá eu coloco os fundamentos, aqui a prática. Então lá a teoria. E naquela teoria eu mostro que eu levava uma vida normal de cidadão, desde criança até adulto, omito as minhas experiências paranormais, a não ser a questão dos 6 anos de idade, quando eu pedi a Deus pela saúde da criança, esta a única que eu cito. Depois falo da minha educação no Colégio João Fernando de Escola Estadual João Fernando de Brito, no ginásio diocesano Propriá, que seria a minha vida escolar, né? Então, começando com o primário e com o ginasial, depois vou para Aracaju, capital, e lá no Colégio Tobias Barreto, até que finalmente venho para o Rio de Janeiro, né? E aí no Colégio Rivadavia, Colégio Estadual Rivadavia Correia, faço o clássico, terminando assim, de uma forma geral, a minha vida de estudos. Vou continuar depois, né, mas com autorização para lecionar. Eu vou continuar depois com autorização para lecionar como professor, até me matricular em 1970 na Universidade Católica de Petrópolis. Isso seria a minha vida escolar. E a minha vida de paranormal, eu só falei nos vídeos anteriores, E Se Deus Existir, naquela série, de uma única experiência, aos 6 anos de idade. Pois bem, o resto é dedicado à minha vida escolar, portanto, como eu vivia normalmente, e à educação dada na minha casa pelos meus 3 velhos que viraram crianças, minha avó Ermelinda, meu vovô Mamed e minha tia Cordulina, que me davam uma educação de escola, me faziam um homem. A bandeira da vovó Ermelinda era responsável pela minha moral e dizia, né, cada um tinha a sua função. A vovó Ermelinda dizia, nunca faça nada que nos envergonhe. Seja sempre o orgulho de sua família. Isso está escrito a fogo na minha mente. Ela não se mostrava religiosa, embora, quando a gente falar de como ela morreu, vocês vão ver como ela estava tão próxima de Deus. Então, o vovô Mamed me educava na história sagrada, nos livros de cavalaria, porque falavam sobre os cavaleiros na verdade, a verdadeira lenda de Arthur, que era a história do imperador Carlos Magno, lutando pela difusão do cristianismo, que não deixava de ser a prática, né? Portanto, o evangelho na prática, a evangelização dos pagãos, dos bárbaros, que a partir de 476 depois de Cristo tinham invadido os limites do Império Romano. Essa era a educação do meu avô. Mostrar como é que os grandes homens da história tinham vivido o cristianismo, sendo o maior deles o imperador da França, Charlemagne, Carlos Magno, neto de Carlos Martelo. Então, a minha avó educava-me na moral, o meu avô no dogma e a minha tia Cordulina na devoção. Todo dia, 6 horas, eu tinha obrigação de rezar com ela o rosário, não era o terço, eram 3 terços naquela época, hoje são 4. João Paulo II modificou e acrescentou o 4º mistério. Mistérios gozosos, gloriosos, dolorosos e mistérios da luz. Hoje são 4, mas naquela época eram 3. Então, 3 terços formavam o rosário completo. Então, vou repetir. Vovó Ermelinda era responsável pela minha educação moral. E a bandeira, ela era, nunca faça nada que envergonhe sua família. Seja sempre para nós motivo de orgulho. Isto era a educação que ela me dava.
Esta era a bandeira, este era o lema, e ela fazia tudo para que eu aplicasse aquilo na vida prática. Eu me tornei, portanto, uma pessoa diferenciada. Vovô Mamed me educava no dogma, ou seja, conhecedor das verdades religiosas, ele tentava me mostrar que sem Deus a vida não tem valor. E mostrava isso de uma maneira agradável, lendo para mim a história sagrada, que era agradabilíssima, mostrei para vocês nos vídeos da série E Se Deus Existir, e os romances de cavalaria, principalmente a história do Imperador Carlos Magno e dos 12 pares da França. E a minha tia Cordulina me educava na devoção, nas práticas devocionais. E assim eu fui educado. Mas agora, nesta nova série, eu vou relatar a minha outra vida. Esta era a vida que todo mundo via. Entretanto, havia uma vida que eu vivia, que só eu sabia, ou as pessoas a quem eu confiava. Ou seja, a minha mente tinha sido, aos 6 anos, tinha tido uma experiência na qual eu supunha ter pedido a Deus algo e ele ter me atendido. Eu havia falado com Deus, era a pergunta. E aí a minha vida toda agora interior passou a ser a explicação, a tentativa de utilizar todas as ciências e conhecimentos da minha vida prática, comum, normal, para responder essa pergunta. Esta série será exatamente isto, né? Como, na prática, eu vou agora viver a minha paranormalidade, ou seja, me aprofundando cada vez mais naquela pergunta. Deus existe, já tinha chegado a isso. Agora, Deus me ouve a mim? Era essa a pergunta. Isso vai me aprofundar na vida do mundo preternatural, então já disse que é o mundo natural, o mundo sobrenatural, e um mundo mediano preternatural. Isso será o motivo dessa série. Pois bem, vamos começar então a nova série, que talvez o título seja, segundo Hermes Trismegisto e Paulo de Tarso, A Verdade é nos Três Mundos. Hermes começa a Tábua de Esmeralda dizendo: trata-se da verdade, não conhece a mentira, apenas a verdade. Ou seja, ele estabelece na Tábula Esmaragdina, na Tábua de Esmeraldas, que há 3 mundos. E Paulo vai dizer, numa determinada carta, segundo aos Coríntios, que ele foi arrebatado ao 3º céu. Coincidem perfeitamente, portanto, a doutrina de Hermes, que foi meu mestre pessoal, Trismegisto, Tote, coincide com as conclusões da escola de Alexandria, de que há 3 mundos, 3 universos. Depois eu vou conhecer que é o universo de Deus, né? A Sagrada Tríade com Reshit, né? Simbolizada pela Igreja Católica por um triângulo com o olho no meio. Depois a maçonaria se apossou disso, e os Illuminati, a Igreja Católica abandonou. O mundo de Deus. Depois o mundo de Javé, que eu chamo o mundo dos deuses, que está acima do nosso, e finalmente o nosso, que é o mundo dos titãs. A paranormalidade consiste do acesso nosso no mundo dos titãs, eu, Marlanf Tavares de Oliveira, ao mundo de Javé e ao mundo de Deus. Ou seja, Marlanf, quando falou pedindo a Deus pela vida daquela criança, ele automaticamente se comunicou com Javé, o anjo de Deus, que foi colocado como boca de Deus. Quando ele diz, eu sou Deus e não há outro além de mim, ele está apenas sendo o alto-falante, ele está apenas transmitindo aquilo que Reshit é. Então, Javé não passa de um retransmissor da verdade, do verdadeiro Deus, né, do Deus Altíssimo, que o intermediário nós só conhecemos Reshit, Jesus Cristo. Mas a Cabala e São Tomás de Aquino tiveram a ousadia de explicar o que é o Ain Sof Yahu. Vamos então a essa nova série. Bem, naquela época, portanto, a partir dos 6 anos de idade, a minha vida era tentar responder aquela pergunta.
E na sociedade havia uma mania de dogma. Tudo era dogma. Tudo que se afirmava era verdade absoluta. Então, ninguém duvidava de que aquilo que dizia era verdade. Aqui nós temos um casal que é Elizabeth Clary Prophet e o marido Mark Prophet. Ele morreu e ela continuou a obra dele, né, falando que Jesus Cristo viveu os anos ocultos dele, indo porque a Bíblia não fala dos 12 até os 30 anos onde Jesus esteve. Aqui eles afirmam que foi no Tibete, que foi no Egito e que foi na Índia, onde ele aprendeu a fazer milagres. E eles dizem isso com a clareza soberana e se outorgam o direito de serem os pontífices da grande fraternidade branca, que é a irmandade dos anjos e dos homens, que não tem hierarquia, não tem chefe visível, não tem igreja. Então, uma grande farsa, criada por quem? Mark Prophet e Elizabeth Clary Prophet, dois farsantes. Mas esse livro fez grande sucesso na época e eles chegaram a criar lá um jardim que seria o templo da luz, ou seja lá como quer que seja. Então era dogma, verdade absoluta, indubitável, que eles eram os pontífices da grande fraternidade branca. Tudo era dogma. É isto que vai ser o início desta nova gravação. Por outro lado, nós tínhamos aqui Annie Besant, sucessora de Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky era uma paranormal de grande envergadura, mas teve uma vida fora do normal. Ela chegou até a fundar com os filhos uma quadrilha para roubar diligências no faroeste. Então era uma mulher completamente controvertida. Então depois ela fundou a Sociedade Teosófica, depois abandonou, ou antes ou depois, não sei. O fato é que quem é conhecida mesmo como a sistematizadora da Sociedade Teosófica é Annie Besant. Ela é quem vai transformar as verdades descobertas e afirmadas por Blavatsky em dogmas. Mais uma vez em a história, verdades indiscutíveis. Blavatsky nas viagens astrais que ela fazia, no conhecimento mágico que ela adquiria, ela escrevia, ela contava, ela dizia. Teve uma grande decepção porque preparou Jiddu Krishnamurti para ser o Cristo do nosso século e ele reconheceu que já havia um outro Cristo e que ele não seria Cristo coisa nenhuma. Na noite em que ela preparou, num castelo doado por um barão alemão, para que fosse todo iluminado, e Jiddu Krishnamurti, um homem que eu admiro do fundo do meu coração, tomou a decisão na sala onde ele estava sendo preparado, na Índia, acho que em Madrasta, né, para ser mostrado ao mundo como o Cristo do nosso século. Ele tomou a decisão de que ele não ia usurpar o lugar de Jesus. E aí, quando apareceu debaixo dos holofotes, diante de 200.000 pessoas, todas elas devotas dele, considerando ele o novo Cristo, o Cristo do novo milênio, cercado pelo coronel Westcott, ou Walcott, e Blavatsky, e o barão que tinha dado, em suma, de todo aquele aparato, ele fez a confissão de que eu não quero prisioneiros, eu não vim aqui para enjaular ninguém, sejam livres, abrirei as janelas das gaiolas e voem, porque a liberdade é a lei. Com isso ele destruía completamente os sonhos de Blavatsky e Blavatsky ficou completamente desestruturada. Essa desestruturação não atingiu a Sociedade Teosófica, que foi reestruturada pela Annie Besant, mulher de uma sabedoria fantástica, mas que caiu vamos dizer assim, no erro da época, dogmatizou aquelas descobertas da notável Helena Petrovna Blavatsky, elogiadíssima por papos, que é o médico Gerhard Dancose, fundador de uma das ordens martinistas mais notáveis, né, que vem de Martinet de Pasquali e de Claude de Saint-Martin, filósofo desconhecido. Então, Gerhard Dancose, junto com Eliphas Levi,
vão ser os grandes nomes daquela época, mas vão rivalizar, porque não concordam com Blavatsky e não concordam com Annie Besant. São escolas de ocultismo diferentes. Então, a escola de Eliphas, a escola de Claude de Pascaly, e Martinez de Pascaly, Claude de Saint-Martin, de Papus, Gerard Dancossi, não coincide com a teosofia de Blavatsky, mas cada um vai desenvolver. E todos naquela ideia de que as verdades nas quais eles creem são imutáveis, são dogmas. Tudo é dogma, ou seja, é para ser crido sem ser criticado. É nessa época que eu estou vivendo. Então, no meio dos dogmas, aparecem outros dogmas. Vamos ao próximo. O próximo é o Zohar, o livro mais famoso da Cabala. E o que é que esse livro afirma? Esse livro afirma os dogmas da Cabala. O principal deles é que a Cabala é judaica. Mentira! Já disse a vocês que a Cabala, segundo Samuel Noah Kramer, é, na verdade, trazida da Suméria por Abraão. Está na Bíblia. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e trouxe um conhecimento que não é exatamente esta árvore. A tempo próprio, eu mostrarei como é que era a árvore sumeriana. E os judeus adaptaram. Então, eles tiveram a capacidade de adaptar. Como também a Bíblia adaptou grandes verdades da Suméria. E essas verdades, portanto, o débito da nossa Bíblia judaico-cristã com a tradição sumeriana é enorme. Mas o erro dos judeus foi criar o dogma de que eles criaram a Cabala. Mais um dogma. E aí, aqui está a versão atual da Árvore da Vida, colorida, né? Aqui está em Ariel Ben-Sion, um dos expoentes, né, da Cabala, né, de uma maneira muito simplista. As ligações praticamente ele não dá nenhuma importância, enquanto nesta árvore, que o meu irmão Sérgio fez de uma maneira maravilhosa e será mostrada, as ligações têm muita importância. Comparem e vocês verão que na árvore de Ben-Sion as ligações não têm nome, não têm importância, só as sefiras, as esferas. Sefirá quer dizer esfera, Sefirot, esferas. Aqui a Sefirot tem importância e as esferas, os caminhos não têm. Aqui não aparece Da'at. Ó, tá vendo? Da'at estaria abaixo de Keter, nesse entrecruzamento aqui do triângulo de fogo, virado para cima. Estaria exatamente aqui na ponta do meu dedo, nessa interseção. Vocês poderão ver isso claramente, que na árvore dos Rosacruzes e alquimistas está aqui. É uma novidade deles. Além disso, acima da árvore, que é Javé, portanto, o segundo mundo, o mundo que os paranormais acessam. Então, acima de Javé, o nosso mundo está aqui, e nós, através desse mundo, conhecemos Javé, se assim nos for permitido. Aqui está Javé, Yod-He-Vav-He. Nós estamos aqui no mundo dos titãs, que não existia originariamente. Então, o mundo de Javé começava em Keter, Binah, Kokmah, Da'at, Geburah, Gesed, Tiferet, Hod, Netzah e Exod. Terminava aqui. Então, esse alongamento, que em algumas árvores judaicas não tem essas laterais, essas ligações laterais. Daqui de Exod tem uma linha direta que se liga a Malkut. E Malkut é que é o pecado original, ou seja, o mundo criado por nós. O pecado original teria sido assim, portanto, a criação de um universo, que eu chamo o mundo dos titãs. Então, aqui, olha, tá vendo? Em letras aqui, a Sagrada Tríade, o mundo de Deus, a In Sof Yaor, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e seu Filho único, que é justamente o Filho, a união do Reshit com o Logos. A criatura feita por Deus, gerada por Deus, que os judeus chamam de Reshit, e São João chama de o Logos. E aí, neste mundo, que seria o primeiro universo, o mais elevado de todos, eu achava, a minha dúvida era se a minha prece tinha chegado aqui,
porque este manda neste, e este manda neste, e eu estava aqui. A minha prece aos 6 anos teria passado por todos esses caminhos, e teria chegado a Keter, e de Keter teria sido levada até o mundo de Deus, e Reshite teria obedecido ao meu pedido. Veja, na verdade a coisa diagramaticamente é simples, mas a prática na teoria é diferente. O fato, e o que eu quero deixar bem claro, é que mais uma vez, então, os judeus se apossam, como os ingleses se apossaram da história do imperador Carlos Magno, e os 12 padres da França, e fizeram a lenda do rei Arthur, que era um reizinho meleca do quarto século, quando na verdade Carlos Magno era um poderoso imperador do Sacro Império Romano Germânico, verdadeiro, existente, com 12 príncipes ao seu redor, dos quais o principal era o cavaleiro Roland, né, que equivaleria a Galahad, na lenda de Arthur, e então os ingleses, plagiando a verdade histórica dos franceses, vão criar a lenda de Arthur e da Távola Redonda, aproveitando-se de um personagem pequenininho, que era um celta, um rei celta, que usava o poder romano para poder manter a Grã-Bretanha sob controle romano. E aí a grande mentira aqui do Ariel Ben-Sion é dizer que o Zohar, na verdade, é o resumo da criação. A tradição oral trazida por Abraão de Ur dos Caldeus, por revelação divina. Deus, segundo o Zohar, se comunica com Abraão, revela a ele a criação do mundo. Depois outra corrente vai dizer que é o contrário, que isso vai ser feito no Sinai por Deus a Moisés. Então aí o próprio Aryeh Ben Kaplan vai dizer que há duas correntes. No livro dele, Sefer Yetzirah, que eu tenho a versão em inglês, não está comigo hoje, mas aí vamos fazer duas versões. Uma versão é que Deus revelou a Abraão, em Ur dos Caldeus, a Cabala escrita, Shebal Pé, a Bíblia escrita, e Abraão levou isso para a Palestina. A outra versão surgirá depois, dizendo que Abraão recebeu alguma coisa, mas na verdade quem recebeu as duas Torá Moshe Mishnai, a Torá recebida por Moisés no Sinai, e aí também recebe totalmente a Shebal Pé, a tradição escrita. Então aqui mais um dogma falso. E haja dogma falso. Tudo dogma. Eu estou enfatizando a palavra dogma porque esse será o assunto preferido por nós. Aqui nós temos o dogma maçônico. Esse livro é raríssimo, né? E só é vendido a maçons. As Constituições de Anderson, onde tem os dogmas que a maçonaria segue. La franco-maçonaria. Então, tudo dito em forma de dogma, ou seja, eles chamam de landmarks em inglês, mas na verdade, landmark quer dizer marcas que não podem ser transgredidas, não podem ser ultrapassadas. Então, tudo isso é uma grande mentira, porque não há dogma. As marcas, não sei se vocês vão perceber aqui em espanhol, onde é que está aqui, as marcas, quer dizer, os dogmas, aquilo que está marcado e não pode ser desmarcado, o limite. E aí a isso é que se dá o nome de dogma na Igreja Católica. E aí Anderson vai começar tá vendo, as marcas ou a lei tradicional. Eles se apossam, a maçonaria se apossam da lei tradicional, ou seja, da Cabala, e não passa a ser simplesmente a maçonaria moderna. A maçonaria antiga não, é outra coisa. Estou falando da maçonaria de 1717. Eles se apossam da lei tradicional, ou seja, tanto faz o Zohar quanto a maçonaria. A maçonaria passa a ser uma extensão da Cabala. E aí, mais outra mentira. Então, isso aqui seria o dogma maçônico, onde cada maçom vai ser educado para crer sem a menor sombra de dúvida. E aqui está dito em que é que ele deve crer. Estamos na parte quinta, eu devia ter marcado a parte 1,
que fala de Deus, companheiros e aprendizes, está marcado. E aqui está o grande problema, que seria a respeito de Deus e da religião, onde ele diz que o homem está obrigado a crer na imortalidade da alma e na existência de Deus, mas de um Deus que todos aceitem. Eu não conheço um Deus que todos aceitem. Para o Islã é Alá, para o cristianismo é Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e seu Filho Jesus Cristo. E para o judeu é Javé, ou Hashem, ou Adonai. Então, não há um Deus que todos os homens aceitem. Então, a maçonaria aqui, nesse capítulo safado, né, e com essas constituições, ele estabelece os dogmas fundamentais da sociedade secreta mais conhecida do mundo, em 1723, mas ele regride dizendo que foi fundada em 1717. Mentira! Foi fundada aqui, através desse livro, com o lançamento desse livro, dedicado ao Duque de Montagu, que é um patife, que é o braço, na época, é o braço direito de Rothschild. Aqui está o oferecimento, né? To His Grace, the Duke of Montagu. Está aqui o oferecimento com o brasão do Duque de Montagu, e em uma página antes está a fotografia, que eu tenho ampliadíssima no livro Maçonaria, né? A entrega do livro, fundando formalmente a Sociedade Moderna dos Maçons, que é uma porcaria, porque destruiu a verdadeira maçonaria cristã. Então aqui está a foto onde, né, the Freemasons, the Constitutions of the Freemasons. E aqui está a águia, que depois vai ter duas cabeças, porque aqui já tem. Não, aqui não tem. E aqui em 1700, há duas edições de Londres. A primeira edição em 5.723, na verdade 1723, e a segunda em 1732. Aqui não diz. As datas estão no calendário maçônico. A primeira coisa que eles fazem é rejeitar o calendário cristão e aceitar o calendário maçônico. E aqui está o fato, o desenho onde o Duque de Horton, o Conde de Horton e o Duque de Montagu unem os operativos aos maçons especulativos, de visão absolutamente absurda, porque não há operativos e especulativos. Os operativos, na verdade, são os construtores das grandes catedrais, e para fazer uma catedral gótica, dizer que aquilo ali é apenas uma obra de artesão, é preciso ser ou um animal, ou então ser obrigado a dizer isto, porque para não sair da sociedade secreta. Aqui nós temos os detalhes. Aqui é uma obra séria. O meu irmão, esse é meu irmão, Augusto Frank Ribeiro de Magalhães, dá detalhadamente as provas de que a maçonaria não passa de uma extensão do judaísmo, portanto do Zohar, da Cabala e de tudo, em 2 volumes magistrais que eu tive o privilégio de achar no sebo da época. Então ele diz com toda sinceridade, ou a maçonaria é hebraica ou ela é invenção humana. Esse é meu irmão, porque este busca a verdade e este diz a verdade. Então a gente vai separar, portanto, os verdadeiros dos mentirosos. Mas de qualquer maneira ele aceita o fundamental. E o fundamental é o que a maçonaria diz é dogma. E ele próprio aceita isto. Então, aqui está o juramento através do qual o maçom se obriga a aceitar os dogmas maçônicos. É uma gravura, não há nenhum segredo aqui. O altar dos juramentos, o venerável mestre, o primeiro vigilante, e aqui o maçom recebendo o recipiendário, sendo recebido e recebendo o título de maçom,
franco-maçom, ele faz o juramento diante das 3 luzes maçônicas: sabedoria, poder e bondade, luz, vida e amor, Pai, Filho e Espírito Santo, fé, esperança e caridade. Não importa, a maçonaria vai ser um caldeirão, uma mistura de todas as religiões do mundo, a falsa gnose. Mas, como nada nessa vida é mal, nós já dissemos a vocês que o Templo de Jerusalém vai ser o centro da vida da maçonaria, o que é um absurdo, porque sendo ela cristã, era católica. E aí passa a girar em torno do Templo de Jerusalém a partir de 1717, com a lenda de Irã e da construção do templo, e aí ela se torna exatamente judaica. Isto é a denúncia do meu irmão Augusto Franco Ribeiro de Magalhães, é uma denúncia que ele diz com toda clareza. Então, mostrando assim que as constituições de Anderson fundam uma nova maçonaria. A maçonaria cristã deixa de existir, passa a existir uma nova maçonaria, tudo é falso. A data é falsa, não é 1717, né? Clement Edwin Stratton diz isso, né? A grande loja de Londres admite isso. Clement Edwin Stratton é primeiro secretário da grande loja de Londres, portanto insuspeito. Robert Tambelin afirma isso, Eliphas Levi afirma isso. Hoje não há um maçom que acredite que a maçonaria foi fundada em 1717. Ela foi fundada exatamente no ano de publicação das Constituições, 1723. Mas, como o diabo é pai da mentira, e aqueles que são mentirosos são filhos do diabo, a maioria, portanto, inocente, acredita pela fé, porque é um dogma. Surgem mais dogmas. Então vamos terminar para completar os 35 minutos. Esse é um dogma verdadeiro. A lei de Moisés, feita pelo meu queridíssimo irmão, tá vendo? Ó? O Augusto Franco é maçom, mas é meu irmão, porque não há unidade a não ser na verdade. Ele fala a verdade, portanto é meu irmão. Anderson fala mentira, portanto não é meu irmão. Não há união entre a luz e as trevas. Não há união entre a mentira e a verdade. Aqui há mentira, portanto não são meus irmãos. Agora, aqui há verdade, portanto, dizendo que a maçonaria, tal como ela é verdadeiramente, é meu irmão. Então, embora esteja obrigado a crer nos dogmas maçônicos, ele os expõe de maneira verdadeira. Aqui outro irmão judeu, Meir Metzila Melamed, mostrando o que é a lei de Moisés, a Torá. Então, uma obra lindíssima, onde eu aprendi muito com ele, principalmente que o que nós chamamos Jesus, criado no céu dos céus, pelo Deus Altíssimo, Abba, o Pai, ele explica aqui que, para os judeus, no comentário, ele é conhecido como Reshit, a mente, derivado de Rosh, ou Resh, cabeça. Como o hebraico é uma língua pobre, não tem palavras abstratas, então de Resh, ou Rosh, cabeça, eles derivam a palavra Reshit, está escrito aqui, né? O Talmud proclama que o universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina. Palavra não é, pela informação divina, pela Torá, a lei, chamada Reshit, o princípio de tudo. Infelizmente, esse princípio de tudo, como sendo a substância primordial, vai ser entendida como sendo o começo de tudo. É as duas coisas, mas a maioria das pessoas vai entender apenas que é o começo. E Reshit não é apenas o começo, é a substância de todas as substâncias. Então, é o princípio, a matéria-prima, a prima mater, né? E é isso, a essência, a informação essencial, o nômeno que vai formar o fenômeno. Eu, graças a essa revelação do Rabino Meir Matzila Melamed, eu tive acesso a esse mistério no livro dele, a Torá. Meu irmão sefaradita, responsável pela comunidade sefaradita de Miami, na Flórida. Meu irmão, na verdade, porque fala a verdade. E aqui eles põem o dogma da lei de Moisés, o pacto do Sinai, o Deuteronômio e os mitos que estão no livro, no Gênesis de 1 a 11,
que para mim foi fácil decodificar, já que eu vinha me aprofundando cada vez mais no livro no conhecimento dos símbolos. Finalmente, o último mito e o pior de todos. Freud, junto com Darwin e junto com Marx, sustentados pela família de Rothschild, vão fundar 3 mitos que eles vão colocar como dogmas, né? Primeiro vem Darwin, que com o livro A Origem das Espécies diz que nós nascemos do nada. Um Big Bang, quer dizer, ele não chega a isso. Mais tarde, Stephen Hawking é que vai chegar a esse ponto. Mas ele diz que uma molécula vira uma ameba. E Pasteur vai provar em 1800 que omnium vivum ex vivo, que todo ser vivo só pode provir de um ser vivo. Logo, o postulado fundamental do darwinismo é falso, é mentiroso, porque uma molécula, que é um ser não vivo, inorgânico, não poderia jamais se tornar uma célula, que é um ser vivo, orgânico. Isso é obra do darwinismo, é um dogma. Aí Freud vai dizer, então, já que nós somos apenas matéria e animais superiores, derivados da ameba, até chegarmos a esse grau de complexidade, já que o nosso cérebro, que era de uma ameba, se tornou tão complexo como é hoje, então nós devemos viver como animais, pelo prazer. Viva prazerosamente e você terá uma vida feliz, porque não existe nada depois dessa vida. E aí, esse é o dogma de Freud. Então, o dogma de Darwin mais o dogma de Freud vai ser completado pelo dogma de Marx. Então, só existe a matéria. Vamos, portanto, organizar um mundo onde o homem tem acesso aos bens materiais. E essa tríade diabólica, que eu chamo de Astaroth, Asmodeu e Beelzebub, a tríade infernal, vai então estabelecer o dogma que vai guiar a ciência durante 300 anos, causando um atraso enorme com mentiras após mentiras. Quem vai derrubar isso? O nosso ilustríssimo Jacques Monod. Isso já é outra história. Então aqui estão os falsos dogmas misturados com os verdadeiros. Mas o que eu queria dizer aqui é que tudo é dogma. Naquela época, então, misturado a mentira e a verdade, o que acontece é que todo mundo considerava a sua verdade como sendo a única, e a isso se dá o nome de dogma. Na maçonaria Landmark, uma linha que não pode ser ultrapassada. Muito bem, este é o primeiro vídeo de A Verdade é nos Três Mundos, tirado de Paulo, tirado de Hermes Trismegisto. Vamos mostrar essas duas passagens no original. Bem, curtam o vídeo, espero que vocês tenham confiança de que este será o primeiro de uma série, mostrando agora o outro lado do professor Marlanf, o lado do paranormal. Aquela criança que com 6 anos não sabia se tinha se comunicado com Deus, mas tinha. Então, até logo, até o próximo vídeo, que este termina aqui.